16 horas e 7 minutos da segunda-feira, dia 28 de outubro de 2013. Começa aqui mais um Salutes, um programa que quem sabe, sabe, quem não sabe está sintonizando hoje. É um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também outros ramos da medicina chinesa, também a medicina ayurvédica, tibetana, e traz as técnicas e tecnologias de ponta para a qualidade de vida e o bem-estar. Qualidade de vida e bem-estar, o que é? É saber quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, ser feliz, trabalhar em prol de si próprio, transformando as suas tendências negativas em tendências positivas, auxiliando você com a sua própria consciência e os outros também neste caminho. O programa de hoje, em especial, trabalha bastante sobre essa questão da mudança, da transformação de si e dos outros. Hoje é o dia de Senhor dos Milagres, padroeiro de Lima, no Peru. Dia de São Judas Tadeu e dia de São Simão, os dois santos da Igreja Católica. Também o servidor público, hoje se comemora o dia aqui no Brasil. Dia Internacional do Animador, do Engenheiro Aeronáutico. Fundação do município de Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo. E criação dos municípios de Novo Horizonte e São Simão, em São Paulo, Mirassol do Oeste, Mato Grosso e Itaocara, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo dia, em 1636, foi fundada a Universidade de Harvard. Em 1638, como eu já disse, foi fundado o município de Ubatuba. Em 1918, foi proclamada a independência da Tchecoslováquia. Em 1924, nesse mesmo dia, irrompe no Rio Grande do Sul o movimento tenentista composto por jovens oficiais das Forças Armadas. Nós estamos online já aqui no chat registrando a presença do Alexandre Augusto e do Adriano Santos, que já cumprimentaram aqui este apresentador. Muito boa tarde a ambos, sejam bem-vindos. No Face vocês podem fazer perguntas ou pelo chat diretamente. Vamos à notícia do dia. Sob o comando do Twitter está a Letícia. Celulares causam efeitos biológicos e a exposição deve ser controlada. Esse assunto controverso já foi falado favorável, desfavoravelmente, mas desta vez quem está admitindo esse alerta é a Agência Francesa de Saúde. A notícia foi publicada no Diário da Saúde e aos poucos vai sendo aceito pela comunidade científica internacional que o excesso de radiação eletromagnética pode causar danos e riscos à saúde, ainda que os efeitos específicos ainda não estejam mapeados. Segundo a ANSES, que é a Agência Nacional de Segurança Sanitária Francesa, é necessário limitar a exposição às radiofrequências, especialmente entre a parte mais vulnerável da população. O documento diz que a exposição à radiofrequência não vem apenas dos celulares ou de suas antenas repetidoras, mas de todos os tipos de conexões sem fios, incluindo os roteadores e pontos de internet sem fios já presentes na maioria dos pontos comerciais e das residências.
Os especialistas franceses analisaram toda a literatura científica a respeito do tema e atualizaram um relatório similar que havia sido feito em 2009, mas destacam que há poucos estudos a respeito, sobretudo em relação às diversas tecnologias usadas na telefonia celular, como 2G, 3G e 4G, e a diferença de seus efeitos. Entretanto, os níveis de evidências limitados apontam para diferentes efeitos biológicos em seres humanos ou em animais. Abre aspas, com base nessa informação e ante uma realidade de rápido desenvolvimento de tecnologias e práticas, a ANSES recomenda limitar a exposição da população a radiofrequências, em particular de telefones móveis, especialmente para crianças e usuários intensivos, e controlar a exposição global que resulta das antenas de retransmissão. Recomenda a ANSES. O Dr. Francisco Viana, da medicina, da biomedicina alemã, esteve aqui, ele sempre fala da poluição eletromagnética e que é preciso muito cuidado e que isso sim podem causar efeitos maléficos à saúde. Aliás, hoje mesmo me perguntaram pelo intermédio do Facebook sobre a magnoterapia, que é na verdade ímãs que se coloca no corpo em vários locais, um método diagnóstico próprio, que é bastante interessante, bastante funcional e trabalha com eletromagnético para a questão da saúde. Se pode-se utilizar ímãs e campos eletromagnéticos para recuperar a saúde, obviamente que as ondas também nessa faixa eletromagnética, se muito utilizada, né, se uma poluição de ondas eletromagnéticas, seguramente deve ter um efeito perverso ao corpo e à biologia humana, ainda que esses estudos ainda estejam incipientes. Bom, vamos ao assunto de hoje, 16 horas e 13 minutos, com intrigante frase, o que eu preciso mudar em mim para que o outro mude? A transição na gestão de mudança é o subtítulo deste livro, editado pela Agentes da Mudança Consultoria e Marketing. Kátia Soares, o que eu preciso mudar em mim para que o outro mude? Essa integrante e genuína frase foi impressa nesse livro pela Kátia Soares, que é administradora de empresa, especialista em coaching, e fez uma interessante miscigenação dos conceitos antroposóficos com os de gestão de empresas. E vai logo avisando, tanto na sua conversa telefônica, que eu fiz uma pergunta, eu já falei para ela, olha, fala rápido, porque o programa tem que ser meio dividido com o apresentador, que fala muito também. Ela falou, eu vou te responder rapidinho, foram quase meia hora de respostas, mas ela logo disse, mudança é uma coisa, transição é outra. Kátia Soares é administradora de empresas com pós-graduação em marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing, fez especialização em mudança organizacional na GV, MBA empresarial, formação biográfica, em coaching biográfico, certificou-se em coaching pelo CETI, é membro fundadora do Instituto Ecossocial, trabalha com conceitos e ferramentas da antroposofia. Muito boa tarde, Kátia Soares, seja muito bem-vinda ao Salutes. Boa tarde, João. É um prazer recebê-la aqui, Kátia. Prazer é todo meu. Você recentemente lançou esse livro, A Transição na Gestão de Mudança. Sim. O que eu preciso mudar em mim para que o outro mude. Gostaria que você começasse o programa de hoje falando como surgiu o livro. Na verdade, me parece que ele é fruto de uma experiência profissional na área de gestão, aplicando os conceitos antroposóficos à estrutura empresarial, é isso? Exatamente. Contando um pouco da minha caminhada, eu trabalhei 8 anos em informática. E trabalhando em informática, a gente logo descobre que a tecnologia ela é importante, mas o meio não é o fim. E nesse momento eu contratei um consultor para me ajudar a compartilhar um planejamento estratégico na empresa, e ele usou como principal método de trabalho a antroposofia. E eu me encantei com esse trabalho, porque esse trabalho ele me trouxe a possibilidade de perceber que, por mais que haja uma mudança externa, o importante é você tratar o que está interiormente no indivíduo. Uhum. E aí a gente fala do quê? De dúvidas, desconfianças e medos. Né? O tempo todo as pessoas sofrem por isso.
Então, por isso que é fundamental tratar esse movimento interior. Aí eu fui comer um pouco sal e fui trabalhar um pouco na consultoria e saí da empresa de informática. Trabalhei numa grande consultoria durante 5 anos e nessa grande consultoria eu aprendi também a importância da metodologia. Templates, padrões, PowerPoints da vida, Excel e tal. É fundamental, mas também não ajudam o ser humano no seu próprio desenvolvimento interior. Pelo contrário, fecha um pouco esse ser humano. Kátia, o que a gente, pelo que você rapidamente você está falando sobre dúvidas, medo e desconfiança, praticamente são as raízes das patologias do ser humano de uma maneira geral. Você acredita, crê que a empresa hoje espelha o homem que está doente na sociedade, ou é o contrário? O homem doente na sociedade espelha nas empresas as suas dúvidas, os seus medos, os seus desencontros? A organização, fui aprendendo ao longo dessa jornada que ela é uma entidade viva, né, composta, o principal capital da empresa são as pessoas. E sendo assim, o que acontece? A organização ela passa a ser escola. Né? Você passa mais tempo hoje dentro de uma organização do que propriamente na sua casa ou na sua comunidade. Então, no momento em que você está na organização, ela passa a se formar. E hoje o que está acontecendo na minha caminhada profissional é que a gente percebe que os líderes hoje estão cada vez mais doentes, infelizmente. Porque eles não estão hoje habituados a olhar para o seu mundo interior. Eles são capturados pelo medo, pelo ego, pela cobiça, e assim, as empresas elas almejam muitos resultados. Então, um exemplo assim, uma equipe de venda ela tem que ter resultados a alcançar todo ano. Então, nesse momento, a cada ano que entra, as metas quadriplicam. Então, ele não consegue nem sentir o prazer de ter feito aquele resultado. Atingir uma meta, agora tem que duplicar. Triplicar a meta. Então, isso já virou o que eu digo que é uma doença, porque ele não consegue nem ter a satisfação do atingimento daquele resultado que ele fez com tanta dedicação. E isso está acontecendo demais. Então, a tua pergunta, eu respondo que sim, só que começa dentro da organização. E aí, qual é a dica, né? Que a gente está começando a trazer para dentro da empresa, e foi daí que eu trouxe o livro Calcado na Antroposofia. Quando a gente começa a resgatar a vida dessa pessoa, a biografia dela, quem ela é, em trabalhos específicos, né? Quem ela é, como ela se comporta, que escola ela cursou e qual é o sonho da vida dessa pessoa, parece que eles acordam e despertam para uma pergunta que é: quem sou eu? Por que eu estou me submetendo a essas regras? Por que eu tenho que ganhar dinheiro a esse custo, a esse preço? E aí eles começam a agir com consciência, acho que essa é a palavra. Eles agem de maneira muito mais consciente do que é trabalhar, do que é delegar uma tarefa, não ter medo de passar atividades para subordinados, não ser refém de uma pergunta ou de uma demanda que ele percebe que não faz sentido, que ele vai se sobrecarregar para atender. Ou seja, ele começa a amar a si próprio, de verdade. Kátia, no processo de clínica, no processo do consultório, quando uma pessoa chega nestas condições, a gente começa a trabalhar com acupuntura e com alguns florais, sobretudo os alquímicos, com algumas medicações, inclusive quânticas. Usamos a escola do Joel Aleixo, em alguns casos, em que se prevê que há um surto que é praticamente, não é um surto psicótico, mas chama-se surto porque a gente começa a expurgar o excesso de miasmas, que tem obviamente um componente psíquico, né, psicológico, para que a pessoa se enxergue, que é um pouco isso, né? Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo com essa vida. E o processo de adoecimento é exatamente, eu entendo, segundo uma visão mais espiritualizada, e você segue esta linha que eu sei, quer dizer, na verdade, quando eu fujo de um padrão ou de um caminho mais ou menos pré-determinado por uma questão espiritual, de consciência, de DNA, etc., se eu fujo muito dessa minha linha, eu começo a adoecer. Então, os processos de doença e os sintomas sempre são vistos por nós como um bom augúrio, né? Quer dizer, olha, é uma febre que precisa ser curada, mas por que está acontecendo? Né? Então, a gente vai buscar as causas para ter essa cura, entre aspas, que é um processo de reconhecimento de novos caminhos, que a gente chama de surto. O que acontece quando
Porque eu sei que você faz isso e as pessoas acabam tendo esse pequeno surto, né? Porque você chega, você faz uma investigação, você faz um trabalho de coaching pessoal, né? Com cada pessoa, e aí dá esse choque. Conta um pouco dessa tua experiência, conta algum caso que possa ter ilustrado. Normalmente as pessoas chegam com a pergunta, como é que eu melhoro minha carreira? Como é que eu administro aquele meu subordinado que não resulta naquilo, na expectativa que eu preciso? E aí, olhando para a biografia, porque a primeira coisa que eu faço junto com ele é, vamos construir novamente a tua história de vida? De 7 em 7 anos, nós usamos a técnica dos setênios. E ele, quando ele coloca no papel, aquilo parece que forma uma imagem para ele de quem realmente ele é. Que fontes ele bebeu, como é que ele encheu a mochila dele de informações. Então, por que ele está agindo daquela maneira? Né? Porque a grande preocupação dele é a carreira e não a vida. E aí, nesse momento, nessa trajetória, ele percebe algumas luzes e sombras. Ele percebe coisas positivas e coisas não positivas. Só que a mágica dessa história é ele perceber a grande capacidade que ele tem, que ele esqueceu lá atrás. Ele esqueceu que ele sabe falar, que ele sabe escrever, que ele é uma pessoa criativa, que ele não está conseguindo deixar à disposição daquela empresa a criatividade. E então, nesse sentido, ele começa a ressuscitar como pessoa, né? E aí começar a olhar e ponderar o que ele vai fazer dali para frente. Quando a gente fala do tema gestão de mudança, é basicamente isso, porque isso está dentro, né? A mudança ela nunca vai parar de acontecer. As empresas vão mudar, o mundo muda, a vida está mudando o tempo todo. Agora, a grande pergunta é, como que a gente lida com as mudanças externas? E aí realmente olhando para dentro e fazendo toda essa trajetória de entendimento de quem eu sou, que vida eu tenho que levar, ou que levei até agora e o que eu não quero mais. Quando a gente usa as técnicas, e isso tem a ver com o estudioso, quem trouxe isso para o mundo é o Rudolf Steiner, né? E o Bernard Leaverhut também. Na realidade, nós temos uma possibilidade muito grande de cura interior quando a gente começa a entender a nossa vida. E que tem fases muito comuns, né, de 7 em 7 anos, muito comuns, a minha, com a sua, com os telespectadores, né? Se a gente pudesse contar aqui em grupo, fazer um grupo que contar a nossa história de vida, nós vamos perceber que tem muita coisa em comum. Então, por que não nos unirmos? Por que não trabalharmos em prol da colaboração ao invés da competição? Porque entra o medo, entra a voz de um pai lá atrás falando, você vai trabalhar, se você não trabalhar, o mundo vai passar por cima de você. E você acredita piamente naquilo. E você se torna um adulto, esse adulto vai para o mundo e vai para o mundo com essa voz, achando que realmente ele precisa passar por cima das pessoas e trabalhar, enfim. Quando há um resgate dessa vida e dessas histórias passadas que não foram bem cuidadas, esse executivo, esse agente da mudança que eu chamo, né, que são todos os líderes, ele passa a ser humano, acima de qualquer papel. Ele passa a ser uma pessoa, então ele olha para o outro de maneira mais amorosa, mais com compaixão, porque ele se coloca no lugar do outro e começa a perceber por que ele está gritando comigo. Qual é a necessidade que aquela pessoa que está se colocando de uma maneira conflituosa, ela está querendo, ou ela não está sendo atendida? Como é que eu ajudo essa pessoa? Agora, o chefe bonzinho, essa pessoa um pouco mais amorosa, não conflita um pouco com essa necessidade do chefe bravo que exige resultados e que tem uma pressão e que teria melhor resultado? Essa pergunta é interessante, porque todo mundo faz essa pergunta, né? E o que é ser bonzinho? Então, é muito interessante porque não tem o malzinho e o bonzinho, tem um ser humano integrado. E isso a antroposofia traz com muita propriedade, né? É um ser humano que pensa de forma lúcida, sente de forma equilibrada e age de maneira responsável. Então, é um pensar, sentir e querer de forma estruturada. Porque se a gente for para o mundo com dúvidas, nós vamos passar dúvidas. Se formos desconfiados, eu começo uma relação contigo já. O que o João quer de mim? O que ele está querendo? Né? Que pergunta é essa? Né? Então, eu já vou com o nível do sentir poluído. E o nível do querer, quer dizer, como é que eu vou agir? De maneira completamente irresponsável. Quais são os pilares? Pensar, querer, sentir e querer. Isso nós chamamos de imagem arquetípica do ser humano trimembrada. Porque no mundo, a gente costuma aprender na biologia que o ser humano é constituído de 3 partes. Quais são? Putz, eu esqueci. Cabeça, tronco e membros. Pronto. Lembrei.
Só que num olhar antroposófico mais sutil, ele não é cabeça, troncos e membros. Ele é pensar, sentir e querer. Das escolas mais filosóficas, mais antigas da espiritualidade é corpo, alma e espírito. Exato. Que alma e espírito são diferentes, né? Esse é o arquétipo mais simples. Tem o quadrimembrado, o ser humano Sim. quadrimembrado também. E aí, onde a gente fala que é o nível do pensar, reside o primeiro personagem que faz a gente resistir, que é a dúvida. O segundo é a desconfiança. E o terceiro é o medo, ligados ao pensar, sentir e querer. Então, quando a gente começa a lidar com a mudança, gestão de mudança, que é tão falado hoje em dia, né? Como é que eu faço uma gestão de mudança? Nada mais é do que lidar com esclarecimento de dúvidas. E aí eu tenho que esclarecer de verdade, ser transparente e honesto. Não adianta mais esconder nada embaixo do tapete, nem para você e nem para o outro. Segundo é você trabalhar com a desconfiança, já não é mais transparência, aí é envolvimento. Que eu vou confiar em você a partir do momento que a gente começar uma relação de envolvimento. Né? Então, você convida para a tua casa alguém para fazer um churrasco. Né? E aí você pede para ele sentar lá. Deixa ele sentadinho ali. Uma coisa, né? Ele está participando do churrasco ou não? Outra coisa é, vem aqui na cozinha comigo, vamos cortar a cebola junto. Ele está envolvido na coisa, ele está participando desse churrasco. Na empresa é a mesma coisa. Isso tem a ver com clareza de papéis e responsabilidades, isso tem a ver com o envolvimento do trabalho, isso tem a ver com o líder que não tem medo de entregar o que sabe para o seu colaborador. Isso é envolver o tempo todo. É engraçado, você está falando sobre a questão de cortar cebola, fazer o churrasco. Eu estava lendo exatamente um texto recente para o tratamento de crianças hiperativas ou ansiosas e tal, bebê sobretudo, colocar exatamente ele no processo de colocar a mesa, de tirar a mesa, quer dizer, colocar a criança, o bebê, participante da família como um todo, para ele se sentir responsável até no desenvolvimento de papéis, né? Eu acho muito interessante, bate com o que você está falando. O Adriano Santos fez 2 perguntas aqui. Obrigado, Adriano, pela sua participação. Eu vou começar pela segunda, depois a gente vai à primeira, ok? Ok. Estresse e pressão no trabalho, o que fazer para relaxar um pouquinho? Pergunta ele. A experiência que eu tive em algumas empresas, em que a gente teve a oportunidade de fazer algumas palestras, hoje existem até o que chama-se câmara de descompressão. Né? São salas com o tamanho desse estúdio, talvez, com meia luz, música new age, até com uma aromaterapia, com grandes poltronas confortáveis para pessoas ir lá e ficar uns 5, 10 minutos e aí sair de lá e volta ao trabalho, uma coisa muito bacana. Algumas empresas modernas fazem isso. Agora, a pergunta dele, estresse e pressão, o que fazer para relaxar um pouquinho? Eu costumo dizer que para que a gente possa relaxar numa organização é ser autêntico. Então é tirar a máscara. Tira a máscara e vai procurar o seu colega e dizer que você está de saco cheio. E xingar o chefe pode também, não? Xingar não, porque aí você vai gerar um conflito, mas chamar para um café. Né? Eu acho que eu falo isso muito no coaching, né? Chegam muitas perguntas do tipo, eu não aguento mais meu líder, ele não me respeita, ele não me ouve. Você já disse para ele que ele não te ouve? Eu não, ele não me ouve. Não, mas tem que dizer, mas eu falo, mas no meio da reunião não vai adiantar. Né? Então, chama ele para um café, para um ambiente onde ele provavelmente está com um super estresse, ele está também agoniado, a gente costuma dizer que é um telhado de vidro, ele está com uma extrema pressão de resultados e tudo mais, quer dizer, é uma pessoa, é quase um animal acuado. Né? Então, você vai falar para o animal acuado, me ouve, ele vai morder. Então, a gente não costuma lembrar que o que relaxa a gente? É atender necessidades e prazeres da vida. Então, o que será que ele quer? Será que é um café? Será que ele simplesmente quer ser ouvido? Às vezes a gente vai para o líder falar para ele que ele não nos ouve, mas a gente ouve o líder. Muitas vezes a gente não quer nem saber por que ele está daquela maneira, né? Então, eu acho que, para mim, são 3 coisas muito simples. Entender a expectativa das pessoas e as nossas, né? E levantar um pouco, estabelecer esses acordos, né? Que ficam debaixo do tapete. Ninguém fala o que gosta, o que pensa, então fica aquele ambiente estressante, duro, engessado, né? Então, no fundo, é estimular diálogos. Eu acho que hoje, a ferramenta de trabalho no mundo corporativo que está surgindo muito bacana, não é mais o divã e a sala de meditação, mas é dialogar. As pessoas precisam realmente voltar a falar o que pensa, o que sente principalmente. Tem um livro muito interessante que eu falo até no meu livro, que é As Organizações Baseadas em Valores.
E ele foi escrito por um autor muito interessante que chama-se Richard Barrett. E o Richard Barrett, ele traz os elementos da pirâmide de Maslow. Então, Sim. ele traz os 7 níveis, né? Desde a sobrevivência, relacionamento, autoestima. E ele fala que os 3 primeiros níveis de um ser humano, para que ele se sinta pleno e feliz, né? Que a gente quer ser feliz, é ele atender as 3 primeiras necessidades dele, que são interesses próprios, que é sobrevivência. O que é sobrevivência numa organização? É dinheiro. E para o indivíduo, às vezes é segurança. Às vezes ele não está seguro naquele trabalho que ele está fazendo e ele passa batido e vai para o próximo nível, que é o relacionamento. Aí como é que ele se relaciona com a pessoa? De maneira egóica, com medo, se restringindo, porque ele está inseguro lá atrás, ele não atendeu o primeiro nível dele, né? De autoestima, às vezes ele quer ser elogiado. É muito interessante que as pessoas precisam se elogiar mais, falar obrigada, falar, puxa, parabéns, que trabalho lindo que você fez. Não dá dando tempo de fazer isso. E alguns acham que é feio. Ele é tão bonito e tão simples, né? Isso é o que gera, eu acho, da pergunta dele, né? Que você pudesse dizer um ambiente mais afável, né? A outra pergunta é até que ponto a competição no trabalho é saudável? Porque, de uma certa maneira, a competitividade talvez seja um pouco positiva, desde que haja respeito pelo oponente, entre aspas, mas pelo também adversário, entre aspas, também, né? Que, na verdade, a competitividade no sentido de ter um processo criativo com bastante respeito, eu vejo, imputo isso como algo bastante produtivo, desde que mantido em condições, obviamente, respeitosas. Qual a sua opinião sobre isso? Tem uma frase que eu aprendi que fala assim, só pode ser integrado aquilo que for devidamente separado. Eu só vou competir se eu não estiver bem comigo mesmo. Se eu estiver entendendo quem eu sou e como é que eu construo coisas saudáveis, é difícil você gerar uma competição. Agora, de onde vem essa coisa da competição e da colaboração, né? De novo, é a falta de entendimento de interesses e o que é bem comum, né? Então, se eu não atender o que é importante para mim, eu vou competir, porque está mais lá fora para mim está a solução e não aqui dentro. A partir do momento que eu estou tranquila, por mais que tenha alguém que saiba mais do que eu, que conheça e que performa mais do que eu vou querer no mínimo aprender com aquela pessoa. Puxa, que bacana, né? Eu vou falar obrigado e vou querer aprender. No momento em que isso começa a ser um problema, porque provavelmente eu não fiz um caminho adequado de aceitação própria. E isso tem a ver com o que eu escrevo no livro, que fala sobre a transição da gestão de mudança. Porque a gente não faz a transição interna, de aceitar, de reconhecer, de ver por que eu estou bravo, né? Agora, a competição, ela tem que ser com a gente mesmo, né? Né? Talvez eu não na área de corporativa, talvez não soube me expressar, porque na área que eu atuei profissionalmente em corporações, em editoras, empresas jornalísticas e até agências de publicidade, por exemplo, tem 2 núcleos de criação, né? 2 parceiros de criação, uma duplas de criação, em que você tem uma competitividade de criar um slogan mais legal, uma campanha mais bacana, e é um input, é uma disputa, é como se fosse uma coisa colegial até, né? Um jogo colegial ali para você ver que campanha é mais bacana, né? Você tem um tema, você tem que ter um slogan, você tem que ter uma campanha, você tem que fazer um título, tem que fazer uma capa de uma revista, ou a capa de um título, um olho de uma matéria. E eu vejo isso como bacana, é uma disputa de criatividade que todos ganham, né? Porque um olha, o outro fala, pô, ficou mais legal o seu, não, esse aqui é mais bacana. E até uma discussão, acho que todo mundo ganha com isso. Mas às vezes eu vejo, você já pediu isso para ele, então eu não vou fazer. Ou entra uma crise de ciúmes. Não, olha, eu queria um slogan, ou queria um logotipo para tal ideia, para tal produto. Ah, não, você já pediu para o outro, então eu não faço. Quer dizer, essa competitividade podia ser uma coisa bacana, né? Quer dizer, pô, eu tenho esse título como jornalista, como escritor, às vezes eu não gosto que as pessoas mexam no meu texto, mas algumas observações você fala, pô, esse daqui não melhora, você fala, puxa, sabe, às vezes é uma vírgula, às vezes é uma palavra, uma embocadura um pouco diferente, você fala, nossa, olha como dá um brilho isso, né? Então, é nesse sentido que eu quis dizer, no sentido de estimular melhores resultados, né? E abrir mão dessa coisa egóica, não, eu fiz, ninguém mexe, nesse sentido. Uhum. Então, hoje a palavra competição, ela aos pouquinhos, ela nesse movimento planetário que nós estamos de mudança, né? Você sabe melhor do que eu,
ele está sendo gradativamente substituído pela rede de colaboração. Uhum. E aí o que é que está sendo substituído pela palavra? Capacitação. Então eu tenho uma capacidade única, eu sou um ser único, você tem outra. Uhum. E nós dois juntos, estamos acabando de falar disso antes do programa, né? Quer dizer, nós dois juntos podemos fazer algo muito maior. Uhum. Então, nesse sentido, não existe mais, não está mais sendo incentivado a competição, e sim a capacitação. Né? A palavra está entrando no lugar, porque no momento que eu reconheço quem eu sou, por isso a transição, o olhar interior, por isso a Bienal do Livro hoje vende tanto livro de autoajuda e aquela coisa toda, né? Porque graças a Deus as pessoas estão começando a perceber a importância do mundo interior. Quando você reconhece isso, você se torna tão criativo, tão capaz de fazer qualquer coisa, e cada pessoa tem a sua capacidade específica. Concordo plenamente. Tem aquilo que é dele, não dá para divulgar, não dá para dizer, ó, faça igual, né? Concordo plenamente com o que você está dizendo e eu, num dos capítulos do livro que eu já comecei a escrever sobre a minha trajetória, né, do jornalismo à terapia, do jornalismo à acupuntura e etc., é exatamente isso. No jornalismo eu achava que a gente precisava fazer uma revolução, né, tomar o poder, aquela história toda desse pessoal, inclusive que está no poder hoje, né, a gente estuda Marx, né, precisamos tomar o poder, fazer a revolução e tal. E quando a gente vira terapeuta, a gente fica mais humanizado, a gente sabe que é exatamente isso, que a revolução é interior. Sim. Né? É como eu vim aqui para dar a primeira entrevista. Os chineses foram os primeiros ecologistas, né? No mundo, no planeta, são os chineses. Por quê? Porque eles reconhecem os elementos em si, e eu reconhecendo e respeitando os elementos em mim, eu posso respeitar os elementos fora. Porque senão vai ser mais uma ditadura do decreto. Exato. Não é isso mesmo? É isso aí. Você também concorda? Eu concordo. Porque assim, hoje em dia as pessoas se baseiam muito em coisas assim, Kátia, eu vou nas empresas, sou chamada, me ajuda a fazer uma gestão de mudança, tal. O que você precisa? De um plano de comunicação. Aí fico pensando assim, o que será para ele um plano de comunicação? Compra um megafone. Eu quero fazer um mapa de influenciadores. É importante, mas isso não vai ajudar a mudar, né? Eu também quero fazer um mapeamento de mudanças e impactos organizacionais, também é importante. Mas são ferramentas e conceitos, né? Isso não faz aquele indivíduo sair de um lugar para o outro, né? E para fazer ele sair de um lugar para o outro, precisa fazer sentido, né? E sentir significa entrar em conexão interna. E com quem eu sou, para que eu estou aqui, etc. E não de forma esotérica, mas extremamente prática. Qual é a minha vida? Né? E eu reafirmo a importância de você estudar a biografia humana. Né? Qual é a minha vida? Por onde eu passei? O que eu aprendi? O que eu faço com o que eu aprendi? Olha os talentos que eu tinha lá atrás. Né? Quando a gente estuda as fases da vida na biografia, tem 3 curvas, se a gente for olhar um gráfico, né? Tem 3 curvas que a gente leva em conta. Uma é a curva que a gente chama da alma, ou a curva da consciência, onde a gente nasce, a gente vem pela Terra, aprofunda em conhecimento e, teoricamente, a gente morre e vai embora, né? A curva biográfica. A curva do espírito. A curva biográfica é o contrário, porque você vem de 0 anos, né? Nasceu, e aí você vai para cima e não tem jeito, a gente cai e morre, né? E tem a terceira, que é a curva psicológica, que é onde você também caminha com a curva da consciência, e aí que vem, que mergulho que você quer dar na vida. Segundo os chineses, você tem 20 anos para aprender, 20 anos para lutar e 20 anos para se tornar sábio. E no meio da vida, com os 40 anos, a gente começa a fazer a seguinte pergunta: que valores eu não abro mão mais? Será que eu quero trabalhar dessa forma? Será que eu quero acordar esse horário? Será que eu quero ser esposa? Será que eu quero... Porque a gente passa a viver com base em valores a partir dos 40. Por isso é importante estudar as fases da vida. E essas curvas, elas trazem o propósito de justamente fazer entender para que eu estou aqui no mundo. Né? E quem fica muito no materialismo, só no dinheiro, no poder, mais cedo ou mais tarde ele é tocado. Então hoje, João, as empresas estão começando a resgatar essa competitividade, substituindo pela cooperação, trabalhando qualidade de vida nas organizações a partir do estudo dos valores. Que valores estão presentes? A começar do presidente. Esse presidente que está regendo a empresa hoje, o que ele quer? Ele quer cumprir aquele resultado lá de 50 milhões de dólares, ou ele quer qualidade de vida aqui dentro da organização? Ou ele quer que as pessoas respeitem, que sejam humildes, que sejam generosos, enfim. E aí, dependendo da prática que aquele presidente ou aquela cúpula da organização for propagar para baixo, aquilo é
absolutamente sanador para quem trabalha. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Dentro de um processo capitalista, dentro de uma sociedade em que visa apenas o lucro como ponto de vista maior para tudo e tal, como é que um gestor, um presidente, pode falar assim, eu vou tornar minha empresa mais humana, e apesar que eu estou aqui no top de produtividade, de lucratividade, de resultados e etc., para uma matriz, sabe-se lá onde, e eu falo, não, mas eu tenho que humanizar a empresa porque tenho muitos conflitos, etc. Dá para fazer essa mudança ou essa transição, que são coisas separadas, de uma maneira que se mantenha essa empresa no topo com as pessoas felizes? Completamente, porque a gente não está falando de abandonar o dinheiro, né? Mas a gente está dizendo assim, para equilibrar, dando o quê? 3 coisas, vamos lembrar, levando em conta pensar, sentir, querer. Dando liberdade no nível do pensar. Liberdade, igualdade, fraternidade. A trimembração social está muito presente hoje nas organizações e precisa estar. Então, liberdade no nível do pensar é dando voz às pessoas, deixando que as pessoas sejam criativas, dando espaço para que elas criem e não limite, né? Outro movimento é fraternidade, igualdade no nível do sentir, estabelecendo acordos. Bom, nós vamos fazer um trabalho juntos, então o que a gente precisa para trabalhar junto? Como é que você gosta de trabalhar junto? Como é que você entrega trabalho? Simples assim, traçando papéis, responsabilidades, né? E no mundo econômico, que aí é fraternidade no nível do querer, né? Então, como é que a gente faz a fraternidade no mundo econômico? Será que tem uns ganhando muito e outros ganhando médio, outros nada? E eu acho que é papel do líder hoje, do dirigente organizacional, fazer esse balanço, né? E isso, algumas empresas em que eu trabalho, é feito. Nem todo mundo está assim, nessa consciência, né? Então, existe resultado, existem metas a ser traçadas, planos acirrados de resultado financeiro, só que todo mundo trabalha de maneira equânime e ganha de maneira equânime, né? O que não é legal e não é compensatório e todo mundo chia por conta disso puxa, o presidente está ganhando 50 mil por mês, né? O funcionário está ganhando 1.000 e o outro, quer dizer, e como é que se atinge resultado nessa organização? Então, quando a gente fala de mudança, é mudança no patamar da mente das pessoas, das tomadas de decisão. As tomadas de decisões hoje estão sendo feitas de forma sustentáveis. E não mais, e não é todo mundo, né? São poucas empresas que estão com essa consciência, mas ainda já tem bastante gente com essa consciência de começar a usar o dinheiro de maneira mais fraterna, né? E não deixar de ganhar dinheiro. Mas ele passou a ser uma das coisas a ser valorizada no mundo que hoje nós chamamos de um mundo não só capitalista, né? Então... De uma maneira geral, eu imagino um trabalho no consultório assim, imagino que também na sua área de atuação junto às empresas é um processo de mudança e você requer que a pessoa normalmente, por mais conflituosa, por mais difícil que seja uma situação, há uma certa comodidade ou uma área de conforto, entre aspas, em que a mudança normalmente incomoda, porque você tem que sair, por mais conflitante que seja, você está acostumado, você conhece o cenário, sabe como lidar com aquelas condições de temperatura e pressão. Por que é tão difícil mudar as pessoas, Kátia? Porque o ser humano, ele resiste à mudança, naturalmente. E por conta do que eu acabei de falar, porque ele não conhece, porque ele tem medo e porque ele desconfia. Então, no momento em que ele for envolvido na mudança, e esse é o trabalho que a gente é muito convidado para fazer nas organizações, né? Fica muito mais simples fazer esse trabalho de... começando por um projeto novo vai acontecer dentro de uma organização. Por onde tudo começa? Nós começamos a ampliar o olhar dessas pessoas. Então, eu procuro ouvir todo mundo. A gente faz uma entrevista, o tal do diagnóstico, né? Que todo consultor faz. Então, nós ouvimos as pessoas, elas têm a possibilidade de falar o que elas acham, o que está incomodando, o que preocupa. Então, elas já se sentem embarcadas nesse sentido e respeitadas. Aí, naquele momento, você identifica quem é que está ajudando e quem é que vai ajudar essa movimentação toda. Quem é o tomador de decisão, quem é que é o formador de imagem aqui dentro. E ele vai junto fazer todo esse trabalho. E aí você, junto com a empresa, você vai contando. Então, são passos homeopáticos que você faz, para embarcando todo mundo dentro da organização. Isso é o saudável para dentro de uma mudança. O que normalmente não acontece? E aí a tua pergunta. As pessoas não são ouvidas, a mudança acontece de cima para baixo,
Porque te dá uma liberdade nem que tenha que ser na porrada, né? Não tem liberdade para fazer nada, aquilo mudou, aquele software tem que ser implementado, aquele presidente saiu de uma empresa e entrou outro, ninguém falou nada com as pessoas embaixo. Então, nesse sentido, existe hoje ainda muita gente cuidando de templates, de PowerPoints, de Excel, né, de metodologias, mas pouco dos sentimentos e das necessidades das pessoas. Existem métodos hoje. Eu trabalho muito calcada na antroposofia. A antroposofia ela trabalha muito a facilitação. Então a gente coloca muitas pessoas para conversar. Presidentes com diretores, diretores com gerentes, todo mundo junto, sobre esse aspecto. Então, o que nós vamos fazer com essa mudança que está acontecendo aqui agora? Esse modelo não questiona, Kátia. A Alexandre fez uma pergunta bastante interessante. Já, Alexandre. Já. Obrigado pela sua participação. Já faço a sua questão. Apesar que faltam 13 minutos para o fim do nosso programa. A gente nem começa a esquentar, já acaba, né, Kátia? Esse novo modelo, ou melhor dizendo, essa nova prática de relacionamento entre as pessoas, não questiona um modelo hierárquico, um modelo estruturado numa questão de poder, de que eu mando e o outro obedece? Então, sim, e hoje as empresas estão começando a perceber que o líder hoje não é o gerente. Não estou falando de um gerente que manda e o outro obedece, né? Um líder, ele percebe que ele não tem acima e abaixo, ele tem responsabilidades diferenciadas. E que a grande missão de um líder hoje é permitir que aquele ambiente se faça por si próprio. E ele não é mais o professor que tem que ensinar e os outros obedecerem. Pelo contrário, ele tem que estar nivelado. Então, o que é que se faz numa situação como essa, né? Se traz a consciência da organização que tipo de relacionamento que se quer ter ali dentro, né? Então, que tipo de diálogos, que reuniões, como vão ser essas reuniões, que papéis claros cada um assume para poder não tirar o trabalho do outro, não ter competição e tinha colaboração, né? Então, hoje é trabalhado muito esse diálogo, esses encontros que nós fazemos diversos, que são os workshops da vida, né? Uhum. Para que cada vez mais esses líderes tenham consciência de que o papel dele é de agente de mudança. O líder que não entender que ele é um agente de mudança, ele está fadado a não ser mais um líder. E aí ele funciona como num processo metabólico, como uma enzima de transmutação, participa do processo, não necessariamente como parte integrante. O líder. O líder como agente de mudança. Ele é convidado, porque toda iniciativa de mudança é convidado esse líder, e ele participa. No primeiro momento ele vem com o nariz torcido, e ele vem querendo colocar a posição dele. Mas quando ele percebe que o contexto que a gente coloca, não faz sentido ele agir daquela maneira, ele praticamente ele se dobra, né, a esse movimento que é trabalhar com liderança de forma orgânica e não mais tecnicista, mecanicista. A gente não está falando mais de Taylor e Fayol aqui, isso aí já foi. Agora a gente está num mundo que as pessoas trabalham por prazer, trabalham porque conhecem, por capacidade, né? E também por dinheiro. Também por dinheiro. Por dinheiro. Que faz parte. O Alexandre Augusto fez a pergunta bastante interessante. Nós temos 3 minutinhos para responder sobre as crenças limitantes. Obviamente que as crenças sempre é um impedimento para uma realização não só física, mas anímica e espiritual, e isso também obviamente deve ter uma reverberação, um significado na vida corporativa, Kátia. É só que eu trabalho, João, e o tempo todo eu trabalho crenças limitantes. O Alexandre que perguntou. É o Alexandre? Alexandre, eu trabalho sempre crenças limitantes o tempo todo, porque, como eu disse, são crianças lá atrás que tiveram, de alguma maneira, limitações, ou por um pai, ou por um colega, ou pela professora, ou pelo chefe que teve lá atrás, e por uma situação de vida. Então, vão adultos para o mundo e lideram pessoas e negócios com essas crenças. E que tipo de crenças acontece? Eu preciso trabalhar até de madrugada, senão não vou ganhar dinheiro. Eu não posso abrir mão das minhas informações, porque senão eu vou me sentir vulnerável perante os meus funcionários. Eu não posso dizer que eu não sei, porque se eu falar numa reunião que eu não sei, vão achar que eu sou ignorante. Então, essas crenças são crenças limitantes, no qual, quando a gente começa a trabalhar essas crenças num coaching ou num trabalho de grupo, né, que a gente chama de learning groups,
e ele percebe na história do colega que o colega é igual ele desarma na hora. E o mais bonito desse trabalho é que ele pede ajuda depois para o colega no momento que a sessão acaba. Porque eu incentivo, né, que eles façam isso. Não precisa estar eu aqui coordenando esse trabalho. Vocês podem fazer isso à medida que vocês quiserem, né? Exatamente. E aí é mágica a história. Então, crenças limitantes existem, são trabalhadas e precisam ser trabalhadas de forma estruturada e não é terapia. Eu acredito e eu uso muito a história de vida de cada um. Ela é curativa. No momento que eu conheço, sentar aqui comigo agora e me contar a sua vida, o que andou acontecendo, eu contar a minha, eu passo a te respeitar, eu passo a te entender, eu passo a entender o Alexandre, se ele estivesse contando a vida dele aqui também, e eu passo a, inclusive, perceber onde que eu aplico melhor a capacidade dele, no trabalho, na vida. Então é muito interessante. E me parece que esse rasgar de véus aí também faz com que haja muito mais colaboração entre os colegas de trabalho, imagino. Demais. Muda completamente o cenário. E muito rápido. Você não precisa ficar 5 anos num consultório terapêutico para procurar entender por que você maltrata o seu funcionário. Né? Então... Como é que você lida com as resistências veladas na organização, Kátia Soares? Então, normalmente existem 2 trabalhos muito rápidos e eficazes. Um é o diagnóstico, são as entrevistas que nós fazemos com essas pessoas. Então, no momento que ela está individualmente comigo ou com qualquer outro consultor, ela abre o coração. Ela fala o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela sente. E aí a gente consegue diagnosticar o que está acontecendo com aquele ser humano e o que ele precisa. Ele precisa de um apoio daquele gerente? Ele precisa fazer parte do projeto? Ele precisa ser convidado para aquela reunião? Porque é só isso que ele quer. E é por isso que ele está resistente. E a outra ferramenta é o que a gente chama de mapeamento desses influenciadores, né? Muitas vezes a gente percebe influenciador pelo cargo organizacional. E nem sempre é um cargo. Às vezes é um técnico extremamente capacitado ali, subutilizado, mas que tem voz muito ativa frente aos colaboradores e que, porque a gente não fala com ele, aquilo gera uma resistência velada. Então ele boicota, ele não participa da reunião, ele não entrega aquele relatório. E aí quando você percebe o dano daquilo ao longo de todo o trabalho, é bem grande. Então eu arrisco a dizer que tem essas 2 ferramentas que nós fazemos, e fora os trabalhos de diálogo que a gente promove com as pessoas para conversar e de colocar o que preocupa, o que incomoda, o que ele sugere para sanar aquele incômodo. Então é ele que está dizendo. Então ele já colocou o guizo no próprio pescoço, dizendo, ok, eu tô bravo, mas eu acho que tem que tirar isso aqui e pôr ali. Então ele tendo voz ativa, que é a liberdade a nível do pensar, ele já vira o outro lado, ele já vira um agente da mudança. Ele não fica mais num mundo crítico e faça como agente participativo. Resistente. Exato. Porque as pessoas, no mínimo, sabe o que elas querem? Participação. Pertencimento. É a única palavra... Pertencimento é muito interessante. Que as pessoas querem se sentir pertencentes e amadas. Ponto. Se eu pudesse resumir, é isso que todo mundo quer. É muito interessante porque a gente faz analogias dessas técnicas todas com a participação e o enfoque clínico no consultório. Pertencimento faz parte muito da questão dos campos morfogenéticos, inclusive das constelações, né, familiares e também empresariais, mas de qualquer maneira as familiares, etc. E no processo terapêutico a gente começa a trabalhar com outro tipo de comportamento e as tendências negativas, que esotericamente chamamos de nidanas, né, tendem a voltar a partir de um processo do novo, da novidade. Como é que isso é na empresa? Também é assim, a gente também trabalha e que é uma coisa muito bacana, que faz muito rápido as pessoas mudarem a página, trabalhar com a arte. Eu trabalho muito levando a arte para dentro das organizações, então eu faço as pessoas pintarem, fazer argila, muitas vezes dançarem, cantarem, né? E aí você fala, puxa, mas no mundo corporativo tão hermético, né? É a melhor coisa. E aí no dia seguinte eles passam a falar daquilo durante 1 ano. E aquilo muda, aquele arquétipo fica na cabeça de quem dançou, de quem fez argila, dos resgates, das biografias. Então, porque é um resgate do nível do coração. As pessoas precisam muito voltar a sentir as coisas antes de raciocinar. São 16 horas e 55 minutos. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Kátia Soares, agradeço muito sua participação, vinda e esclarecimentos. Realmente foi um programa bastante esclarecedor.
Você parece que está começando uma nova turma de um curso. Você quer dar os dados, informações, por Então, favor? interessante. Eu estou começando a 5ª turma do programa de formação em gestão de mudança e ele tem o intuito de justamente formar essas pessoas e serem agentes de mudança. São 11 meses que as pessoas praticamente ficam juntas, 5 módulos, onde ele aprende a olhar, a enxergar, a ouvir, a gerir, a interagir e sai de lá assim completamente preparado para atuar com mudança organizacional e com a transição de indivíduos. É um programa bastante curativo para as pessoas, tem pessoas de fora que vão lá falar dos seus casos, trabalhamos bastante com arte também, com conceitos, com trabalho em grupo, então ele está começando agora em março, se não me engano dia 26 de março, quem quiser mais informações pode entrar no meu site, que é o www.agentesdamudança.com.br e tem uma página no Facebook também, que são Agentes da Mudança, onde eu estou propondo e propagando qualquer iniciativa de mudança que hoje esteja sendo feita no mundo. Né? Então, todo mundo que estiver fazendo algum movimento de mudança, eu estou usando a página para fazer isso acontecer e divulgar. Porque a minha intenção é preparar as pessoas para serem agentes de mudança de verdade. Algum e-mail, algum telefone para as pessoas possam... Meu e-mail pessoal é katia.soares@agentesdamudanca.com.br. Para o programa, eu estou usando gestão da mudanca, @agentesdamudanca.com.br. Eu agradeço a sua participação, Kátia Soares, seja muito bem-vinda. Provavelmente vai aparecer mais vezes pessoas com conteúdo que sempre trazem informações importantes, acabam voltando. Semana que vem, Cristina Kasperovic, a nossa maestra, professora de canto. A gente fala sempre de música, de canto, no processo de mudança como saúde. Daqui 2 semanas, no dia 18 de novembro, o Dr. José Roberto Cáter vai falar sobre gorduras, vai acabar com esse mito dessas estatinas que a gente acaba todo mundo tomando com medo de AVC, de problema cardíaco, que na verdade não é bem assim essa história. Programa imperdível com o Dr. Cáter. Eu desejo a você uma boa semana. Até segunda, 16 horas, ao vivo aqui pela AltV. Compareça sempre, sempre é um prazer. O programa é feito para nós e para você. Muito obrigado pela tua audiência. Obrigado, Kátia Soares. Eu te agradeço. Obrigada.